A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre as nossas vidas. Vamos ler uma palavra que está no livro de 1 Pedro, no capítulo 3, no versículo 10. Somente a parte superior do versículo diz assim: Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes? Quem não deseja amar a vida e ver dias felizes? Todos nós desejamos isso, né? Muitas vezes, em certas circunstâncias, nós não temos um amor tão grande pela nossa vida, não temos uma gratidão pela vida que temos, pelo nosso corpo físico, pelo lugar que moramos, pelas circunstâncias que passamos, que estamos passando. Nós não temos um amor constante, né, pela nossa vida, e não temos dias constantemente felizes. Mas há uma promessa nessa palavra maravilhosa que o Senhor nos dá, um conselho do qual nós temos que buscar ajustar o nosso coração e alinhar o nosso coração para que a gente desfrute, sim, do amor à vida e de dias felizes. Te convido a ficar comigo até o final para que a gente desfrute do amor, do falar de Deus, porque todo o amor se refere a relacionamento. Todo amor requer relacionamento. Amar a Deus, amar o próximo e amar nós mesmos. Nós vamos falar sobre essas três questões do relacionamento conosco, com as pessoas e o nosso relacionamento com Deus. Mas primeiramente te convido a te inscrever no canal, comenta, curte e compartilha esta mensagem para que mais vidas sejam abençoadas. Agora eu vou ler então todo o versículo 10 que diz assim: Quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que seus lábios falem dolosamente. Vê que aquilo que falamos está ligado a uma vida bem-sucedida, uma vida alegre, uma vida que a gente tem prazer em viver. Então, aquilo que sai dos nossos lábios e nós ouvimos, bem como aquilo que falamos dentro de nós, certo? Então, nós precisamos aprender a falar, a dizer, a profetizar aquilo que Deus diz. Aquilo que Deus diz de nós é aquilo que nós somos. Nós somos o povo mais bem-aventurado, nós somos o povo que somos mais que vencedores, nós somos bem-sucedidos por onde quer que andarmos. O Senhor nos dá os lugares onde colocamos a planta do nosso pé. Enfim, quantas promessas nós temos de bênçãos sobre as nossas vidas, mas que muitas vezes nós não tomamos posse. Por quê? Porque nós não proferimos ela. Repito, nós não proferimos com as nossas palavras e nem tampouco muitas vezes dentro de nós. A Bíblia diz que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como nós mesmos. Nós falamos, esse versículo fala de amor entre três seres: nós, as pessoas e Deus. Então, o amor, ele está ligado a relacionamentos. Nós podemos amar e temos que amar, porque a Bíblia recomenda a todas as pessoas, aos nossos inimigos. A Bíblia diz que nós temos que amar. Esse é o conselho do Senhor, isso nós temos que buscar fazer. Mas aquelas pessoas com quem nos relacionamos, e que muitas vezes é um relacionamento difícil, ali também nós temos que buscar ter o amor de Deus e orar para que Deus esteja ajustando os nossos relacionamentos constantemente, para que a gente viva uma vida de amor, de misericórdia e de compaixão, expressando o amor de Deus a todas as pessoas com quem nos relacionamos, certo? Mas esse versículo, ele diz que nós temos que amar ao próximo como a nós mesmos. Então, primeiro eu tenho que ajustar dentro de mim todas as coisas. Porque se a gente não ajusta dentro da gente, a gente não consegue amar os outros. Porque a gente não está de bem conosco, sabe? Não tem paz dentro de nós. É como diz esse versículo 10, amar a vida e ver dias felizes.
Não tem como amar a vida e ver dias felizes se nós não estamos de bem conosco, se nós não nos amamos. A Bíblia diz que nós temos que nos amar, nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. E eu, nessa caminhada com o Senhor, já conheci muitas pessoas que não se amavam, que odiavam a sua vida, que odiavam tudo que tinham passado. E isso nós precisamos aprender a ajustar diante do Senhor para que a gente tenha dias felizes. Aprender a amar a nós mesmos. Então, nós precisamos nos relacionar bem conosco, com nós mesmos. E uma coisa que o primeiro passo é que se Deus nos escolheu, se Deus escolheu a cada um de nós, é porque Ele nos ama. Se Deus, que é soberano, que é Senhor sobre todas as coisas, que sabe escolher todas as coisas, nos ama, quem somos nós para não nos amarmos? Então nós precisamos buscar em oração e ter uma conversa com Deus. E aquilo que a gente não gosta, nós precisamos colocar diante dele. Mas isso não é somente uma questão de colocar, porque nós temos que... Versículo 11 diz assim, ó, aparte-se do mal, pratique o que é bom. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Então, vai ter que haver um esforço da nossa parte de fazer com que a nossa mente seja renovada pela palavra de Deus. O povo, quando ele saiu do Egito, o povo que andava com Moisés, eles entraram no deserto e logo após o mar ter fechado, eles não tinham mais contato com o Egito. Logo, então, eles estavam totalmente libertos de toda a escravidão que eles passaram. Mas, logo em seguida, eles começaram a sentir falta da comida do Egito. O que aconteceu? O povo estava liberto, mas não conseguia ter liberdade. O povo estava liberto, mas a sua mente estava aprisionada. E é isso que o Senhor quer restaurar através dessa palavra nas nossas vidas. A nossa mente, aquilo que nós dizemos de nós mesmos. Nós temos que proferir a palavra de Deus sobre as nossas vidas, sobre nós. Quando nós falamos de maneira audível, como quando nós ouvimos dentro de nós. Quantas coisas a gente diz negativa de nós mesmos? Quanto julgamento nós emitimos sobre nós mesmos? Paulo dizia que não emitia nenhum julgamento sobre ele mesmo. Ele prosseguia para o alvo. Claro que temos que confessar, limpar o nosso coração, mas aquilo que nós dizemos de nós mesmos é o que está escrito? É o que Deus diz? Nós precisamos alinhar as nossas palavras à palavra de Deus. Buscar a revelação daquilo que Deus diz de nós. O que Deus diz de nós é o que nós somos. E muitas vezes no passado nós ouvimos muitas maldições, palavras negativas e que nós ficamos muitas vezes até lamentando que nós passamos aquilo e remoendo, mas hoje é outra realidade. Hoje nós pertencemos a um outro reino, tem uma outra lei sobre a nossa vida, que não era a lei da maldição que nos amaldiçoavam. Jesus já levou as maldições sobre si. Agora nós temos que aprender a dizer de nós o que Deus diz. Isso tem que gerar muito temor no nosso coração. E o inimigo, ele não vai dar o lado assim, de uma hora para outra. Nós vamos ter que batalhar, porque no versículo 11 diz, empenhe-se por alcançá-la. Vai ter que ter um empenho da nossa parte. Então, a gente pode dizer assim, mas eu não controlo os meus pensamentos. Sim, a gente controla, a gente pode sim parar de pensar aquilo que nós estamos pensando, aquele pensamento negativo, e usar a palavra de Deus. Para aí. Para, né? E coloca um versículo, profetiza a palavra, declara a vitória de Deus, declara a autoridade de Deus sobre a tua vida, pois que se tu é escolhido e se tu é amado, não interessa a condição que tu esteja, Deus vai fazer uma obra nas nossas vidas. E o encargo nosso é nos esforçar e nos empenhar, como diz no versículo 11. A gente precisa restaurar o nosso relacionamento conosco. Até parece uma palavra assim que a gente nunca ouviu, palavras que a gente nunca ouviu, mas a gente precisa buscar esse relacionamento conosco. Nós precisamos ter paz conosco, saber que nós somos vasos preciosos na mão do Senhor para um fim proveitoso. A gente vai dizer, poxa, mas a minha vida só dá tudo errado. Não, Deus
tem algo maravilhoso para realizar. A gente pode dizer, eu não estou vendo a minha vitória, eu estou passando por essa dificuldade, mas eu creio que o Senhor tem algo de maravilhoso para mim. Isso é fé. Fé é a certeza das coisas que nós não vemos. Então, nós precisamos aprender a profetizar a vitória do Senhor sobre as nossas vidas e a ter um relacionamento de paz conosco. Mas para isso eu preciso conhecer a palavra. Temos que conhecer, temos que ler a Bíblia, temos que saber o que Deus diz de nós, para que a gente tenha uma realidade, porque se a gente não convive bem conosco, a gente não consegue conviver bem com as pessoas. Se a gente se sente rejeitado, como é que tu vai se sentir aceito no meio das pessoas? Como é que a gente vai se sentir bem recebido? Se a gente está sempre desconfiado, como é que a gente vai ter paz nos nossos relacionamentos com as pessoas? E isso nós precisamos buscar ter um relacionamento com Deus, sabendo que eu posso ter sido amaldiçoada, podem muitas pessoas terem dito coisas negativas de mim, mas hoje nós temos uma outra realidade. Nós vivemos em um outro reino, que tem um Senhor que diz coisas maravilhosas sobre as nossas vidas, que tem promessas maravilhosas sobre as nossas vidas. E nós precisamos alinhar o nosso coração àquilo que Deus diz. A nossa vontade, a vontade de Deus, a buscar um relacionamento íntimo com Deus, amar a Deus, dizer, Senhor, eu não gosto da minha vida, porque se a gente não gosta da nossa vida, nós carregamos frustrações. Se nós carregamos frustrações, nós estamos em alguma área separados da graça de Deus, da comunhão com Deus, então nós temos que ajustar isso. Deus, eu não vi algo de bom nisso aqui que eu passei. E eu fiquei triste, eu fiquei frustrada, eu fiquei decepcionada. Agora, limpa, abre o meu entendimento, eu não estou vendo como tu vê. Simples assim. De buscar ter um relacionamento com Deus. São essas experiências que fazem com que a gente veja o quanto Deus nos ama, o quanto o seu socorro está em nós, o quanto nós somos preciosos para Ele, o quanto Ele se importa conosco, o quanto Ele deseja que a gente seja restaurado, seja feliz, tenha amor à nossa vida, às nossas coisas, aquilo que nós convivemos, e tenhamos dias felizes no nosso dia a dia. Nós possamos ser alegres em todas as coisas que nós fizemos. Deus deseja isso para nós, é essa promessa que existe em 1 Pedro, no capítulo 3. Quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a língua do mal e os seus lábios de falarem dolosamente. Então, como é importante nós cuidar o que a gente diz para nós mesmos, os discursos que a gente tem ouvido no nosso interior. Precisamos restaurar o nosso relacionamento com Deus, conosco e, consequentemente, aí sim, com as pessoas. Porque se nós conseguimos nos amar, conseguimos manter um relacionamento de amor, de comunhão com Deus, logo nós seremos pessoas que dispensam esse amor, porque nós vamos estar de bem conosco, nós vamos estar felizes, nós vamos amar a nossa vida e aquela vida que nós temos. A promessa diz assim: refreie a língua do mal e evite que seus lábios falem dolosamente. Então nós temos que dizer a verdade, profetizar a palavra e estar sempre vigiando naquilo que nós estamos pensando. Amém? Eu creio que seja esta a palavra do Senhor para nós, que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos leve à realidade do seu amor, em nome de Jesus. Amém.